E aí eu vou colocar uma coisa para vocês entenderem o que significa levar em conta um aspecto histórico. Está lá o indivíduo lendo a Bíblia. Eu sempre dou exemplos da Bíblia, pessoal, porque é o mais próximo da gente. Como todos nós, eu acredito, a maioria dos alunos são cristãos, são do DEVAP. Então, nós lidamos com a Escritura, não é? Então, é o exemplo mais prático. Melhor do que eu dar um outro exemplo que vocês não sabem do que se refere, ou a que se refere. Então está lá o indivíduo lendo a Bíblia e ele lê o texto lá, a parábola do samaritano, não é? A parábola do samaritano. Vocês todos conhecem a parábola do samaritano. E aí cada um que lê vai criando o quê? As suas teologias ali dentro. Vai criando uma interpretação. E aí nós chegamos num ponto que parece ser muito simples e parece que não exige nenhuma habilidade, nenhum requisito, conhecimento prévio para entender. Então, quando você lê a parábola do samaritano, tem duas coisas a serem levadas em consideração. Eu vou mencionar só uma, vou mencionar as duas, mas vou me referir somente a uma. A parábola, ela nasce de uma pergunta sobre como fazer, qual mandamento é o maior mandamento, né? E qual mandamento devemos guardar para obter a vida eterna. Ele nasce dessa pergunta, logo a parábola tem que responder a essa pergunta, sim ou não? Só que depois de nos contar toda a parábola, ele encerra a parábola com uma pergunta. E a pergunta de Jesus, que é o desfecho da parábola, tem que ser levada em consideração para compreender a própria parábola. E a pergunta de Jesus é: qual, destes, no caso falando do samaritano, do sacerdote e do levita, qual desses três foi o próximo do homem? Não parece uma inversão? Eu digo assim, eu não pergunto, Silvia, quem é o teu próximo? Ou melhor, eu não falo assim, qual de nós somos o seu próximo? A gente fala, amarás o seu próximo como a si mesmo, né? Então, no caso ali tem um homem caído numa vala, certo? Quem foi o próximo daquele que estava caído? Quem foi o próximo? Aí a gente fala assim, bem, os três eram próximos, sim ou não? Os três passaram próximo em distância? A distância que um passou foi a distância que o outro passou. Então os três estavam próximos daquele outro. Logo, essa pergunta não cabe se esse for o sentido de próximo. Amarás o teu próximo. Quem é o teu próximo? Pare para pensar. Quem é o seu próximo? A Bíblia não manda amar o próximo? Quem é o nosso próximo? Qualquer um? Então o cara está lá na China, ele é o seu próximo. O que quer dizer amarás o teu próximo? É uma pergunta a ser respondida. A pergunta de Jesus é: qual destes foi o próximo daquele que estava caído num buraco? Essa pergunta parece estar invertida, porque se amarás o teu próximo, então quem foi que amou quem? O camarada está caído na vala, passa o samaritano vê o outro, sim ou não? O samaritano ama o seu próximo. Quem é o próximo do samaritano? É o judeu que está caído, sim ou não? Quem é que ama o próximo na parábola? É o samaritano ou é o doente? Mas olha a pergunta de Jesus: quem foi o próximo do doente? É uma pergunta que não faz nenhum sentido para nós, porque nós não estamos levando em conta o aspecto histórico. Ou seja, a ideia de próximo não é uma ideia ocidental. A ideia de próximo tem que ser buscada no contexto judaico. Se eu não levar em conta o panorama histórico do povo judeu, eu não vou entender a parábola nunca. A pergunta de Jesus parece não fazer sentido. Quem entendeu o problema que eu instaurei aqui agora? A pergunta de Jesus deveria ser, segundo o nosso conceito, qual desses três amou o seu próximo? Mas não, qual dos três foi o próximo do caído?
Daí que surgiu, inclusive, uma interpretação interessante. Quando eu ouvi, eu falei, misericórdia, até onde vai o ser humano? Eu não estou confundindo vocês não, né? Mas vamos lá, nós estamos tentando entender a questão de que o projeto hermenêutico filosófico faz uma leitura diacrônica, no tempo, uma leitura histórica. Se você não fizer e levar isso em conta, você não compreende, não há compreensão de um texto antigo, por exemplo. Ok, pessoal? Olha a interpretação que eu ouvi sobre o samaritano. Uma pessoa leu para mim o texto. Então, Alexandre, você já percebeu que a pergunta de Jesus é qual desses três foi o próximo do samaritano? Aí eu falei assim, o que você quer dizer com isso? Que amarás o teu próximo. Qual dos três foi o próximo? O samaritano. O samaritano socorreu o judeu que estava ali roubado, machucado. Logo, o que não socorreu não é o próximo dele. Entenderam? Conclui-se, portanto, que a pessoa que foi cuidada, que recebeu os cuidados, que foi levado para a hospedaria, ele agora deve amar quem? Os que não socorreram ou o que socorreu? Quem é o próximo? Não é o samaritano? Então o judeu agora tem o compromisso de amar quem o socorreu. Logo você tem que amar quem? Não todas as pessoas, mas aqueles que te fazem o bem. Não, quem entendeu o argumento do camarada? Não, faz sentido. Amarás o teu próximo. Qual dos três é o próximo dele? O que socorreu. Então ele tem que amar o que socorreu. Os outros não são próximos, logo não deve amá-lo. Não, não é o que tem que, ninguém tem que nada, nós estamos falando do texto. O texto começa dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é fácil, está resolvido, só tem um Deus. Agora, amar o próximo é um problema, porque a pergunta é: quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma parábola para dizer quem é o próximo. E na parábola há três em relação ao moribundo. O primeiro que não socorre, o segundo que não socorre, o terceiro que socorre. Aí Jesus conclui a parábola dizendo: qual dos três foi o próximo do moribundo? Aí a resposta: o samaritano. Então quem é o próximo do samaritano? Ou melhor, do moribundo? O samaritano. Volta ao início da conversa: amarás o teu próximo, amarás aquele que te socorreu. E o que não socorreu? Não é meu próximo, logo não devo amá-lo. Não é se você concorda isso, é a ideia do texto. Alexandre, está certa essa resposta? Não, está errado. Não, é lógico, né? Ficou lógico. Mas por que para nós é muito lógico isso? Porque nós estamos lendo a letra, ignorando o espírito. E por que ignoramos o espírito? Porque ignoramos a diacronia do texto. Ignoramos o contexto histórico que não é o nosso. Estamos noutro contexto, em que para nós a palavra próximo significa aquele que está perto. Então, é preciso nós resgatarmos dentro do texto o sentido histórico de próximo, senão falhamos em compreender o texto. Isso é hermenêutica. Tá, Alexandre, o que significa o próximo dentro da parábola? Bem, entenda que o primeiro que passa... Não, vamos lá, vamos por etapa. Entenda que aquele que está caído numa vala é um judeu. Um judeu caído na vala, foi roubado, foi açoitado, machucado, está lá semi-morto, quase morto. Bem, o primeiro que passa é um judeu, porque é um sacerdote. Certo ou não? Então ninguém tem dúvida que o sacerdote, sendo judeu, é o próximo do outro judeu caído. São patrícios, ou melhor, patrícios, né? Mesma pátria, mesmo povo, mesma fé, mesma religião, mesmos dogmas, mesma irmandade, mesma comunidade.
Quem entende? O segundo que passa também é um judeu, porque ele era um levita. Então ninguém tem dúvida de que o levita é próximo do que está caído, que também é um judeu. Mesma fé, mesma nação, mesmas leis, mesmos profetas, mesma Bíblia, mesmo tudo. Então não há dúvida de que o próximo são esses dois. Passa o terceiro, um samaritano. O samaritano é próximo? É o próximo do judeu? Não. A ideia de próximo para o povo judeu da época era: o meu próximo é o meu povo, é o meu país, são os meus irmãos. Seria hoje, quem são seus irmãos? Não. Quem são os nossos irmãos? Os crentes. O católico é nosso irmão? Vamos falar igual crente fala, evangélico. Católico não é nosso irmão. Bem, se o católico, que é cristão, não é nosso irmão, então não vou nem perguntar pelos outros. Então, lá no tempo do tempo bíblico, o próximo do judeu moribundo era exatamente o sacerdote e o levita, porque eram do mesmo ciclo, o círculo. Perfeito ou não? E a lógica do texto é: o samaritano não era o seu próximo. Contextualizando, aí a hermenêutica traz para os dias de hoje. Hoje nós não usamos bem a palavra próximo. Quando usamos biblicamente, mas usamos com intensidade a ideia de irmandade, de irmão. Você não vai olhar para um macumbeiro, para um candomblessista, um babalorixá, com aquelas guias, com aquele turbante, aquelas roupas, e falar assim: meu irmão. Você entende que há uma dificuldade? E ainda que você saiba do que eu estou dizendo, e você fala: não, concordo, é nosso irmão, mas na hora você fala: é um irmão diferente, é um irmão esquisito, é um irmão por força da verdade, mas não por força do coração. Vocês concordam comigo ou não? Não é assim que nós, seres humanos, nessa cultura cristã evangélica, judaico-cristã, pensa? Fala a verdade. A ideia de irmão hoje é a ideia de próximo naquele tempo. Então Jesus fala assim: dos três que passaram, dentro do contexto histórico, havia dois que eram próximos e outro que não era. A pergunta é: qual dos três foi o próximo? É o próximo dele. O meu próximo não é aquele que faz parte da minha nação. Jesus está dizendo. Olha o ensinamento de Jesus: o seu próximo não é da sua igreja, não é da sua nação, não é do seu dogma, não é da sua cultura. O seu próximo é todo aquele que é filho do Pai Celestial. O samaritano é filho de Deus, logo ele é o seu próximo. Entretanto, embora todos sejam próximos uns dos outros, por termos um único Pai, nem todos na prática são próximos de fato e de verdade. Ser próximo não está para a religião, não está para a nacionalidade, está para o coração. Eu posso me fazer próximo do meu irmão, se eu reconhecê-lo como meu irmão e tê-lo acima de qualquer coisa, inclusive da minha própria fé. Esse é o ensinamento da parábola. Mas para chegar a essa conclusão, você tem que virar o texto do avesso. Vocês viram a quantidade de coisas que nós trouxemos sobre o texto para chegar a esse entendimento? A camarada lê o texto, a parábola, acha que compreendeu a parábola. O que faltou nele? Espírito hermenêutico. Fazer as melhores perguntas, inquirir o texto, buscar o sentido dentro do texto, ler um pouco da história dos judeus, ler um dicionário, ler um comentário bíblico e começar então a fazer o quê? Uma leitura diacrônica e não sincrônica. Porque se eu fizer uma leitura sincrônica de um texto de 2000 anos, eu pego uma ideia que está há 2000 anos longe de mim, e quando eu trago para mim e procuro entendê-la sincronicamente, agora eu a torno anacrônica, fora do tempo. Ela perde o significado, o texto fica sem sentido, ou gera sentidos equivocados, como aquele que a pessoa me apresentou, dizendo que o próximo é somente aquele que me faz o bem.
E o pior, ensinar isso, que próximo é somente aquele que faz o bem, para alguém despreparado, é capaz que convence. Convence, porque ele está vendo no texto. Aí ele fala, está escrito, mas não está escrito. Bem, vocês entenderam a questão? Por que o projeto hermenêutico filosófico faz uma leitura diacrônica? Porque leva em conta os aspectos históricos, o tempo, como se pensava aquela ideia naquele tempo. O conceito de próximo tem que ser recontextualizado. Uma vez que você entende o conceito de próximo lá no texto antigo, procurar um conceito análogo no nosso tempo, para que o texto seja aplicável a nós. Onde nós buscamos a analogia? A ideia de próximo para nós hoje é muito vaga, mas a ideia de irmão é muito forte. Sim ou não? E a ideia de irmão, nós a usamos conforme os judeus usavam à época. Consideramos somente aqueles que fazem parte do nosso círculo de fé, sobretudo de igreja. E os outros? Aí Jesus vai e dá aquele golpe, né? O próximo daquele homem foi o estrangeiro. Então o estrangeiro pode ser meu próximo? Sim. Ele se faz seu próximo pelo coração, não pelos critérios humanos. Ou seja, para Deus, o próximo todos nós somos próximos uns dos outros, porque Deus não estabelece essa hierarquia ou essas castas ou essas separações entre povos e religião. Está lá no livro de Salmo, salvo engano, Salmo 103, quando fala, eu não sei se é Salmo 100, né? Quando fala adorem a Deus todos os povos, todas as nações, porque todas as nações são ovelhas do seu pastoreio. Todas as nações da terra são ovelhas do Senhor. Ou seja, Deus, no trato com a humanidade, Ele vê pessoas que carecem do seu cuidado, tanto no cuidado de criador, quanto no cuidado de redenção, ou de redentor. Perfeito?